Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Vamos lá? O que foram as capitanias hereditárias? Vamos recapitular algumas coisas. Os portugueses chegam aqui em 1500, né, aquele famoso acontecimento do 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Só que Portugal só vai realmente começar a colonizar o Brasil em 1530. Vamos ter a primeira expedição, liderada pelo Martim Afonso de Souza. Então, as capitanias hereditárias, elas são a primeira forma pela qual Portugal vai recorrer para administrar a sua nova possessão, a sua nova colônia, ok? Então, as capitanias, elas foram uma forma de tentativa de governar, de organizar este território. As capitanias hereditárias, elas eram 15 faixas de terra, como mostra o mapa aí, que eram doadas pela coroa portuguesa a algumas pessoas, que eram chamados capitães donatários. Então, quem recebia uma capitania era chamado de capitão donatário. Essa linha aqui no centro representa o Tratado de Tordesilhas, né? Então, a esquerda ali da linha pertence à Espanha e a direita pertence a Portugal. Então, esse território que correspondia à América Portuguesa foi dividido nessas faixas de terra, 15 faixas de terra, que foram doadas, como eu falei, pela coroa portuguesa. É importante salientar que o capitão donatário ele não era dono da capitania. Ele tinha muitos direitos, muitas liberdades, mas continuava sendo pertencente à coroa portuguesa. Alguns pontos aqui para a gente entender esse funcionamento. Tínhamos a carta de doação, que era o recebimento das capitanias pelos donatários. Então, era meio que um documento provando que o capitão donatário havia recebido aquela capitania. Ele não poderia doar nem vender a capitania, visto que, como eu já citei, não pertencia ao capitão donatário. Tínhamos o foral, que eram os direitos dos donatários. Por exemplo, quais eram os direitos que os capitães donatários tinham? Doar sesmarias. O que eram sesmarias? Grandes lotes de terras aos colonos. Escravizar índios, exercer a justiça, explorar as riquezas. Então, eles tinham todas essas liberdades. Eles eram responsáveis pela administração da capitania. Só não podiam vender nem doar, visto que não era deles. Os deveres: pagar impostos ao rei, né, 1/5 de tudo que fosse explorado e fundar vilas. Então, veja que o capitão donatário ele tem muitas liberdades, mas ele também tem alguns deveres, né, como, por exemplo, pagar impostos ao rei e fundar as vilas. Esse sistema de capitanias ele não deu certo. Por que não deu certo? Muitos donatários desistiram de suas terras antes mesmo de conhecê-las. Outros não conseguiram custear, não tiveram recursos para custear seu empreendimento. Ou alguns enfrentaram dificuldades com ataques indígenas, né? Alguns chegaram a ser mortos pelos indígenas, e um pouco apoio da coroa, já que esses capitães donatários, como é que vamos dizer, vinham de uma iniciativa privada, né? Eles não fazem parte da coroa portuguesa, não é a coroa portuguesa. A coroa portuguesa está relegando a outras pessoas a exploração e o domínio dessas capitanias. No final do século XVI, apenas 6 das 15 capitanias estavam em funcionamento, que eram as capitanias de São Vicente, Pernambuco, Ilhéus, Espírito Santo, Bahia e Porto Seguro. E de todas essas capitanias, apenas 2 prosperaram. A capitania de São Vicente, que corresponde mais ou menos à região de São Paulo, e a capitania de Pernambuco, né? Então, uma das poucas capitanias que prosperaram foi Pernambuco. O seu donatário, seu capitão donatário, era o Duarte Coelho. E ele percebeu que os solos de Massapê eram propícios para o plantio da cana, né? Aquele solo arenoso, branco.
Já em 1542, ele requereu de Dom João III, que na época era rei de Portugal, o envio de negros da Guiné, lá na África, para trabalhar como escravo nas plantações. Então, apenas essas duas capitanias prosperaram, e aí depois a coroa portuguesa vai tentar uma outra forma de administrar esse território, já que o sistema de capitanias não deu certo. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e até a próxima.